Você acha que a solidão é um problema moderno? Instagram, trabalho remoto, apartamentos vazios. Mas eis o que realmente acontece. Estudos mostram que os humanos antigos a sentiam com muito mais intensidade do que nós. E para eles, ignorá-la podia custar a vida. Imagine uma única figura junto a uma fogueira que se apaga, há 40 mil anos atrás, sem telefone, sem cidade, sem grupo de conversa. Apenas o vento, as estrelas e o som grave de algo respirando na escuridão, em algum lugar próximo, em algum lugar invisível esta noite. Aquela pessoa sentia a mesma dor que você sente numa noite de domingo? Acontece que a solidão é mais antiga que a linguagem. Vamos ir com calma aqui, porque solidão e estar sozinho não são a mesma coisa, nem de longe. A solidão é estar sozinho e sentir-se bem com isso. Já a solidão dolorosa é estar sozinho enquanto o seu corpo começa a gritar por dentro. Esse grito precisa de um ingrediente muito específico: autoconsciência. Você tem que saber que realmente existe aqui. Você deve saber que existem outros também e perceber a dolorosa distância entre você e todos eles lá fora. Os nossos antepassados tinham os 3 ingredientes. Os seus cérebros, há 200 mil anos, já estavam programados para essa matemática. E essa pergunta importa, porque agora, no ano em que você está assistindo a isto, a solidão é chamada de epidemia. Os médicos falam disso como se fosse uma doença. Mas, se é uma doença muito antiga mesmo. Os cientistas encontraram vestígios disso em ossos, em sepulturas, no formato de antigos crânios pré-históricos. Eles descobriram isso nos hormônios do estresse, que deixam marcas químicas nos dentes. Isso já não é mais uma falha moderna. Este é um software herdado que funciona silenciosamente dentro de cada um de nós, desde muito antes do início da história registrada. Mas se a solidão dói tanto, por que a evolução a manteve, em vez de eliminá-la como nossas caudas? Aqui está o paradoxo. A solidão é uma dor que te ajuda a sobreviver. Pensa por um momento na dor física. Se você tocar num fogão quente e não sentir nada, perde a mão. A dor é uma mensageira, urgente. Ele diz para fazer algo agora mesmo, ou você vai ter problemas. A solidão funciona exatamente da mesma forma. É um alarme. Na antiga savana, esse alarme era a diferença entre acordar amanhã ou nunca mais. Porque estar sozinho naquela época era basicamente uma sentença de morte com passos extras, sem exceções nem soluções espertas. Um humano sozinho não conseguiria abater um animal grande, nem vigiar a noite inteira contra predadores famintos. Um único ser humano não conseguiria sobreviver a uma perna quebrada, a uma febre, a um inverno rigoroso ou a uma longa estação seca. O caçador solitário é ideia de cinema. Na pré-história real, o caçador solitário era simplesmente almoço, nada mais. Então a seleção natural fez algo engenhoso e um tanto cruel para manter nossos ancestrais próximos de sua tribo. Favoreceu os indivíduos que se sentiam absolutamente terríveis sempre que se viam sozinhos, longe do calor do grupo. Aqueles que se sentiam bem se afastando do grupo, eles se afastaram, morreram, e seus genes morreram junto. Aqueles que sentiam um desconforto agudo e corrosivo com a separação, voltavam e se reuniam ao fogo, todas as vezes, sem exceção. Eles passaram esse desconforto para os filhos, e os filhos para os seus, e no fim, tudo isso chegou até você. É por isso que a solidão parece um alarme de incêndio disparando bem no fundo das suas costelas, gritando por atenção agora. Porque é exatamente isso que ela é. Um alarme de fumaça biológico, instalado nos humanos há cerca de 2 milhões de anos. Ainda preso ao teto do seu sistema nervoso, ainda muito alto, ainda não exatamente projetado para ser ignorado. Então, como é que esse alarme realmente soava há 40 mil anos? E o que fazia ao corpo? Os pesquisadores modernos só podem imaginar os sentimentos antigos, mas conseguem medir com precisão o estresse ancestral nas pessoas que vivem hoje. Quando uma pessoa moderna se separa do seu grupo próximo, mesmo que por um breve momento, seus níveis de cortisol aumentam quase imediatamente. O cortisol é o hormônio do estresse. Ele é realmente útil em pequenas doses, mas se torna veneno quando prolongado. O cortisol basicamente diz ao seu corpo para ficar alerta, ficar pronto.
algo lá fora está errado, ainda não relaxe. E nos humanos antigos, isolados do grupo, o cortisol permanecia elevado por muitos e longos dias. O sono fica mais leve. Você acorda a cada estalo no mato, a cada farfalhar seco das folhas lá fora. As feridas cicatrizam mais devagar, porque o seu corpo está gastando a energia vigiando ameaças e não se reparando. Seu sistema imunológico enfraquece silenciosamente ao longo das semanas. Até seu apetite muda de formas estranhas que você mal percebe. Exames cerebrais de comunidades modernas de caçadores-coletores, grupos que ainda vivem mais próximos do padrão ancestral, revelam algo interessante. Suas respostas ao stress diante do isolamento social parecem intensas, incrivelmente rápidas e notavelmente difíceis de desligar por completo. O cérebro deles trata a separação do grupo exatamente da mesma forma que trata um perigo físico direto. Os mesmos circuitos neurais disparam. Os mesmos alarmes soam. Para o seu cérebro, a solidão e um predador à espreita são idênticos. Existe um número específico que você talvez já tenha ouvido antes. O número de Dunbar. 150. Guarde bem esse número. É aproximadamente esse o número de relacionamentos estáveis e significativos que um único cérebro humano consegue realmente manter de forma adequada. Não amigos de um aplicativo ou de uma lista de seguidores. Pessoas de verdade, cujos rostos, vozes e histórias você conhece. O antropólogo Robin Dunbar estudou cuidadosamente o tamanho de bandos antigos, aldeias tribais, unidades militares e até mesmo as estruturas modernas de escritórios corporativos. E ele continuava encontrando exatamente esse mesmo teto aproximado aparecendo em todos os lugares em que se dava ao trabalho de olhar. 150. Nossos próprios ancestrais viveram dentro de grupos aproximadamente desse tamanho, geração após geração, por dezenas de milhares de anos. Seu cérebro ainda espera isso silenciosamente. Seu cérebro ainda está procurando, mesmo agora, por aquela antiga aldeia perdida. Imagine que você é o que ficou para trás. Seu bando seguiu em frente sem você. Talvez você estivesse doente ou lento. Talvez você tenha se perdido rastreando um animal. Talvez tenha discutido, saído furioso e agora perceba o seu erro. No frescor da noite, não há mapa, nem telefone. Há apenas direção, fome e um pavor crescente. A forma que você viu entre as árvores pode não ter sido uma sombra. Seus batimentos cardíacos aceleram sem parar. Sua pele sente aquela tensão estranha, um arrepio. Este é o alarme. É para isto que a solidão foi criada. Então, arqueólogos desenterraram algo em uma caverna que mudou completamente a história que contamos sobre nossos ancestrais. No norte do Iraque, numa caverna chamada Shanidar, pesquisadores encontraram um sepultamento neandertal com algo notável ao lado. Ao redor do corpo, no solo, encontraram pólen. Pólen concentrado de flores específicas, disposto em padrões deliberados. A interpretação é debatida. Alguns dizem que flores foram colocadas sobre o túmulo, outros dizem que roedores moveram as sementes. Mas outros sepultamentos de Shanidar mostram sinais claros de cuidado, corpos dispostos, posições escolhidas, os mortos tratados com ternura. Os neandertais choravam seus mortos. É essa a compreensão atual. E o luto, ao que parece, é algo muito específico. O luto é a solidão com um nome. O luto significa que você já esteve profundamente ligado a outra pessoa. Significa que a ausência deles esculpe uma forma dentro de você. E essa forma dói, porque um dia esteve preenchida. O que significa que a solidão não foi inventada pelo Homo sapiens, nem sequer era exclusiva da nossa própria espécie. Outra espécie, num ramo paralelo da família humana, já sentia exatamente essa mesma dor. Já sentado junto às fogueiras, sentindo falta de pessoas que não voltariam, já cobrindo os mortos com ternura e flores. Mas eis o mais estranho. A coisa fica ainda mais bizarra.
Um dos esqueletos sugere que a solidão, ou o medo dela, se prolongou por décadas. Esse esqueleto é o velho de La Chapelle, encontrado na França, embora a história ecoe exatamente a de Shanidar. Ele era velho para a sua época, 40 ou 50 anos, o que na era do gelo era considerado ancião. Seu corpo estava destruído. Havia perdido quase todos os dentes. Sua mandíbula se remodelou ao redor dos espaços vazios. Artrite grave. Ele não conseguiria caçar. Mal conseguiria mastigar a comida macia de que precisava. E ainda assim, ele viveu anos naquela condição. O que significa que alguém do seu grupo o estava alimentando. Alguém amolecia sua comida. Alguém garantia que ele tivesse um lugar quentinho, perto da pequena fogueira do grupo. A sua banda manteve-o vivo, muito além do ponto em que um cálculo brutal o teria abandonado. Esse é o outro lado da solidão. Não é apenas o medo de ficar sozinho, mas o contrato invisível do dia-a-dia. A decisão silenciosa, tomada todos os dias, de que simplesmente não abandonamos os nossos na fraqueza. O velho não morreu sozinho na neve. Morreu entre pessoas, aquecido, cuidado, lembrado. Isso só acontece em uma espécie que decidiu que o isolamento é pior do que o custo diário e cansativo de cuidar do outro. Agora inverta isso. Se o cuidado é a recompensa por pertencer, então o exílio se torna o castigo supremo. E os humanos antigos sabiam exilar. Quase toda a cultura já estudada tem alguma versão silenciosa do ostracismo. Um ritual para expulsar alguém. Silêncio. Costas viradas. Um anúncio formal, declarando que a pessoa já não pertencia ao grupo. Em algumas tribos, o nome do exilado nunca mais era pronunciado por ninguém que ainda pertencesse ao grupo sobrevivente. Em outros, foram levados até os limites do território e avisados para nunca mais voltar, sob nenhuma circunstância. Isto não era falta de jeito social. Isto era a morte, entregue lentamente por um grupo que se recusava a te ver. Um humano sozinho em terras desconhecidas tinha dias, talvez semanas. Depois a fome, depois os predadores, depois o silêncio final. E você pode ver isso no registro arqueológico, de certa forma pela ausência. Os caçadores solitários praticamente desaparecem. Os esqueletos que encontramos longe de qualquer povoado, sozinhos, são raros. E suas histórias geralmente terminam mal. Os humanos antigos viviam e morriam em grupos. Esse era o acordo. O que levanta uma questão muito mais sombria. O que acontece quando você não é apenas exilado do seu grupo, mas é o último da sua espécie? Há cerca de 40 mil anos, em algum lugar por aí, existiu um último Neandertal que ainda caminhava sobre esta terra. Não sabemos quem, não sabemos exatamente onde, provavelmente na Península Ibérica, talvez numa caverna perto do mar. Os Neandertais desapareceram do registro fóssil por volta dessa época, à medida que o Homo sapiens se espalhava por seu antigo território. Mais rápidos, mais numerosos e mais conectados do que os habitantes locais, um novo superpredador chegando à paisagem. Pense por um segundo naquele último Neandertal. Seus pais estavam mortos, seus irmãos também estavam mortos. A tribo vizinha, desaparecida. Cada rosto que conheciam desde a infância, sumido do vale para sempre. Eles olharam através do vale e viram novos humanos, mais altos, mais magros, falando uma língua que soava quase certa, mas não totalmente. Aqueles humanos não eram o seu povo, não podiam ser o seu povo, não de verdade, nunca. 200 mil anos de ancestralidade compartilhada por trás daqueles olhos e nenhuma forma de dizer olá. Não sabemos se essa pessoa sentia a solidão da mesma forma que você a sentiria sentado sozinho esta noite, mas sabemos que eles tinham a biologia para isso. A espécie deles enterrava seus mortos com verdadeiro cuidado. Seus cérebros eram, por todas as medidas que podemos avaliar, plenamente capazes de sentir tristeza, luto e profunda saudade.
E se o seu sistema nervoso foi feito para gritar quando o bando some, ser o último grita mais alto. Estudos mostram que a dor social e a dor física utilizam circuitos cerebrais sobrepostos, compartilhando o mesmo território neural. Quando você é rejeitado, algumas das mesmas regiões do cérebro se acendem como quando você queima a mão. Seu cérebro, num sentido bem real, não consegue distinguir totalmente os dois. A rejeição é, literalmente, uma queimadura por dentro. A solidão é uma ferida. O luto é uma lesão sem sangramento visível, mas com um dano real doendo por dentro. Então, os humanos antigos sentiam solidão? Sim. E mais do que isso, a solidão moldou absolutamente tudo neles. Moldou seus grupos, seus rituais, seu cuidado com os idosos, seu profundo medo do forasteiro, a disposição deles para enterrar uns aos outros com flores. A solidão é uma das mais antigas escultoras da humanidade. Isso nos tornou sociais porque tornou insuportável ser antissocial. Essa dor ancestral ainda comanda o seu sistema nervoso. Estranho pensar nisso, no século em que você vive, cercado por mais pessoas do que nunca. Você provavelmente não vive em um grupo de 150 pessoas, mas em uma cidade de 8 milhões. Ou um subúrbio de estranhos, ou uma cidadezinha onde você conhece os rostos, mas nunca realmente as histórias deles. Você está tecnicamente cercado por humanos, mas seu cérebro ainda pensa: cadê a minha verdadeira aldeia? É por isso que lugares cheios podem parecer tão vazios. Um vagão de metrô com 50 desconhecidos parece de alguma forma oco. O seu alarme está procurando por rostos específicos de pessoas específicas que realmente te conhecem há anos. Multidões anônimas não desligam isso. Às vezes, elas na verdade tornam a dor pior em vez de aliviá-la. Porque agora a dor tem prova. Olhe para todas essas pessoas ao seu redor que não são suas. As telas fazem algo estranho também. Elas entregam a forma da conexão, mas sem nada da essência. Uma mensagem de um amigo te dá uma pequena descarga, claro, mas o seu corpo continua esperando pelo rosto, pela voz, pela refeição compartilhada, pelo ombro presente na mesma sala aconchegante. Cientistas descobriram que o convívio intenso através de telas, sem presença física, pode deixar seu antigo sistema de alarme parcialmente ativado. Seu cérebro recebe o cartão postal, mas não a visita. E então, ele simplesmente continua esperando em silêncio por mais. Então aqui vai uma pequena mudança de perspectiva. E sinceramente, é a coisa mais útil que este vídeo inteiro pode te dar. A solidão não é um defeito, não é uma falha pessoal, não é prova de que algo dentro de você esteja quebrado. É um sinal, com centenas de milhares de anos, dizendo que uma necessidade fundamental não está sendo atendida. O sinal está funcionando. Essa é, de fato, a boa notícia. A má notícia é que a vida moderna o ignora. E a vida moderna é péssima em realmente respondê-la, não importa o quão alto ela toque. Nossos ancestrais tinham pequenos rituais ao amanhecer. Comer juntos toda noite, não por ser eficiente, mas por ser essencial. Sentadas em círculo, penteando os cabelos umas das outras, contando as mesmas histórias até que se tornassem uma pele compartilhada. Toque, longos silêncios que nunca foram constrangedores. Repetição, presença, coisas humanas comuns, feitas juntos, uma e outra vez. Nada disso foi inventado por um aplicativo de bem-estar. Foi procedimento padrão durante 100.000 anos. Você pode tomar emprestados esses rituais, não numa fantasia, apenas na estrutura. Pequenos, repetidos, físicos, sem pressa. Uma refeição compartilhada com as mesmas 3 pessoas toda semana. Uma caminhada com um amigo, celulares guardados. Uma conversa que se estende além do seu tempo confortável. Estas não são luxos ou complementos opcionais de bem-estar para você. Estas são as verdadeiras respostas para o verdadeiro sinal que o seu corpo tem enviado o tempo todo. O que nos leva de volta a uma pergunta estranha. E se começarmos a preencher essa necessidade ancestral com algo totalmente novo? Companheiros artificiais, chatbots que lembram do seu aniversário,
Vozes treinadas em uma gentileza sem fim. Algumas pessoas conversam com eles por horas. Alguns dizem que ajuda. Outros dizem que torna a dor mais forte, de um jeito que não conseguem bem explicar. A resposta honesta é que ninguém sabe ainda. Estamos a fazer esta experiência em tempo real, todos nós juntos. Talvez o alarme não se importe de onde vem o calor, desde que algo quente apareça, seja lá o que for. Ou talvez o alarme saiba a diferença e se torne mais insistente quando percebe que está sendo enganado. Ou talvez seja diferente para cada pessoa. Quem alega ter uma resposta clara está apenas chutando mais alto que os outros. O que sabemos é isto. O alarme é muito antigo, muito paciente e muito difícil de enganar por muito tempo. A seleção natural o construiu para perceber uma coisa específica: o contorno da sua gente ao redor da fogueira. Ela executa essa mesma verificação todos os dias da sua vida, desde antes mesmo de você nascer. E o que quer que construamos para respondê-la, estaremos respondendo a algo ancestral, que espera há muito, muito tempo. Mais uma coisa antes de você ir. Se ossos antigos e sentimentos antigos são a sua praia, inscreva-se. Eu faço vídeos sobre coisas que realmente me despertam curiosidade e, sinceramente, gosto de ter você por aqui. O próximo em que estou trabalhando é sobre por que os humanos inventaram os deuses, para começar. A mesma pergunta, uma dor diferente. Se isso despertou sua curiosidade, fique por aqui. Nos vemos em breve.